Olá, senhoras e senhores. Muito boa noite a todos. Professor Flamiciano na área. Por um motivo muito especial, a gente perdeu uma aula essa semana, certo? Eu vou postar esse vídeo no YouTube para ficar mais fácil de acessar. Você que caiu aqui de paraquedas, esse vídeo é uma aula que eu teria dado para o meu querido terceirão, certo? Essa semana, mas aí a gente teve um evento muito especial e a gente perdeu essa aula. E como o nosso prazo está apertado, o professor pensou em gravar essa aula em vídeo e depois só tirar as dúvidas em sala. Então você, do terceirão, sabe do que eu tô falando. Você que não é, seja bem-vindo, mano. Tamo aí, tamo junto, tá ligado? Tamo na atividade e tal. E vamos lá. Galera, o negócio é o seguinte, a nossa aula, originalmente ela é sobre a evolução do capitalismo, mas aí eu vi que na verdade ela também é sobre o socialismo, então o título é esse aí, certo? Ó, capitalismo contra socialismo, com o Mao Tse Tung, um pouco estranho, não é mesmo? Vamos seguir. Primeiro a gente vai falar da evolução do capitalismo, certo? Galera, evolução do capitalismo, a gente fala de algumas fases principais. Vamos começar da primeira. A primeira fase a gente chama de capitalismo comercial. O que foi o capitalismo comercial? Foi o capitalismo que se desenvolveu na época das grandes navegações, certo? Aquele período que despontaram Portugal e Espanha, principalmente, um período também conhecido como mercantilismo, e a gente também tem como característica principal dessa primeira fase o metalismo. Em que sentido? Busca por metais preciosos, porque nessa época a principal mentalidade que eles tinham é: um país rico é um país que tem metais preciosos. E por isso Portugal e Espanha procuraram tanto por ouro aqui na América. E uma coisa boa de você lembrar desse período, que vai ser importante para a nossa aula, é o tal do Pacto Colonial, que é aquela ideia de que a metrópole coloniza aquele território novo e aquele território só pode fazer comércio com a sua metrópole. Ele tem um bloqueio para fazer comércio com outros lugares. Então, tipo assim, Portugal vendia produtos para o Brasil e quem morava na colônia Brasil não tinha, teoricamente, não deveria ter a possibilidade de comprar produtos de outros lugares. Isso dava para Portugal um monopólio para vender todos os produtos para a gente por um preço altíssimo. E esse pacto colonial ele vai ser importante para a divisão internacional do trabalho depois, como a gente vai ver. A segunda fase do capitalismo é o capitalismo industrial. E todo mundo aqui já deve ter estudado 1 milhão de vezes a Revolução Industrial. A primeira, a segunda, a terceira. A primeira na Inglaterra, com carvão, com as locomotivas, o trem, né, o famoso trem, movido a carvão mineral, a máquina a vapor, né, o trem era em si uma máquina a vapor. Aí a expansão do comércio da Inglaterra, né, que se torna o maior império de todos e domina colônias em vários territórios e blaus e blaus e blaus. A produção aumenta muito, o capitalismo desponta, desenvolve-se com mais força a ideia do burguês e do proletariado, né? O dono da fábrica, o cara que trabalha na fábrica, o desenvolvimento desses operários, a gente vai ter mais o quê? Um grande êxodo rural, as cidades inglesas crescem muito, aí depois tem a segunda revolução industrial do motor a combustão, usando o petróleo como combustível principal. Estados Unidos, Alemanha também estão aí nessa jogada. Aí tem o Fordismo, né, do Henry Ford, a linha de produção, cada funcionário fazendo só um papel e tal. Essa é a fase do capitalismo industrial. Eu adicionei aqui informações para a gente lembrar. Lembrem-se que é nessa época da indústria que a colonização da África e da Ásia acontece, da Oceania também, eu deveria ter colocado ali, aquela busca por matéria-prima, certo? Então, porque a América nessa época já era em grande medida independente. E a Europa passa a buscar por matéria-prima na África e na Ásia, principalmente na África. Lembre-se do liberalismo, certo? O liberalismo desenvolve-se com força na época do capitalismo industrial. A gente já falou disso, né? Mas só para relembrar, a ideia de que deve haver um livre mercado, uma livre iniciativa, um mínimo de intervenção do Estado na economia, e aí isso levaria ao desenvolvimento, né? E lembrando que o liberalismo, lá no começo, ele vinha para combater a monarquia, a interferência da monarquia na economia. Então é uma coisa que veio com muita força na Inglaterra, dando poder à burguesia, ok? E a divisão internacional do trabalho, que já tinha começado ali no capitalismo comercial. O que é a divisão internacional do trabalho? Eu vou explicar melhor porque vai ter uma imagem depois. Então, mercantilismo e colonização. Isso é a primeira fase. O Brasil se encaixa ali na primeira fase como um território que foi colonizado, onde pessoas foram escravizadas, do qual metais preciosos foram extraídos, né? Então, Portugal retirou toneladas de ouro do nosso território, metalismo. Show? Capitalismo industrial, eu imagino que todo mundo já estudou, né? Aí também teve a entrada da mulher no mercado de trabalho, tinha mão de obra infantil, a qualidade de vida nas cidades era péssima, os salários eram péssimos, trabalhava-se muitas horas por dia, teve o trem, a queima do carvão, a poluição das cidades, o êxodo rural, essa fase industrial. Agora aqui que tá o bagulho, ó. Essa é a divisão internacional do trabalho.
Na época do capitalismo comercial, você tinha a metrópole e a colônia, certo? A metrópole, ela ia lá na colônia em busca de metais preciosos, especiarias, pessoas para serem escravizadas. Então, esses locais, eles eram locais de mera exploração. E a metrópole vendia para a colônia, como eu disse, através do pacto colonial, produtos manufaturados, certo? Então, as ferramentas, as roupas, não tinha indústria na colônia, tudo ela tinha que comprar. Já na fase industrial, nessa fase, mudam algumas coisas, né? Você tem a ideia de que é mais um imperialismo, né? Um domínio dos territórios mais ricos e industrializados sobre os territórios mais pobres, que continuam sendo áreas de exploração. Essas áreas de exploração vão conquistando as suas independências, mas mesmo quando, tipo assim, o Brasil se tornou independente, ele continua fornecendo para o mundo o mesmo tipo de produto. Essa é a mensagem que eu quero que você perceba. Agora somos o Brasil independente, mas a gente continua exportando o café, ou primeiro o açúcar, né, depois o café. A gente continua exportando minérios, ou começa pelo menos a exportar minerais, depois combustíveis fósseis, como petróleo. Quer dizer, aquele espaço que antes era uma colônia, mesmo depois da independência, ele continua sendo um fornecedor de produtos primários, de commodities, de coisas da mineração, da agricultura, da pecuária, enquanto o país rico, que antes a gente era obrigado a comprar pelo Pacto Colonial, mesmo após a independência, a gente continua dependentes dos produtos industrializados, ok? Porque a gente não produz, a gente não tem essa produção. A gente, o lugar que foi colonizado. Nossa, o bagulho tá bugando legal aqui, ó, mas eu tô indo na fé. Quase tampou o meu fastãozinho. Vamos lá. Aí vem a terceira frase. Terceira fase, perdão. Qual que é a terceira fase? É a que a gente chama do capitalismo monopolista. Que fase é essa? É basicamente, conforme o capitalismo industrial foi alcançando seu auge, vai chegando na jogada uma nova figura que é a figura dos bancos. Qual é o rolê dos bancos? Bom, com a burguesia enriquecendo, ela tinha que guardar esse dinheiro em algum lugar. E os bancos vão ganhando cada vez mais importância como lugar onde as pessoas que têm bastante dinheiro depositam o seu dinheiro. Mas aí o banco começa com aquela jogada de empréstimo, empresta e cobra juros, empresta e cobra juros. Isso daí é uma espécie de capital especulativo. Você usar dinheiro para gerar mais dinheiro, certo? Isso muda o mundo. Porque antes disso, o que que é a riqueza? Primeiro, é ouro, é aquilo que é extraído das colônias. Depois, é produto, aquilo que a gente produz. Mas ainda é algo material. E aqui nessa fase, a gente começa a ter produtos que não são coisas materiais. São lucros especulativos, investimentos especulativos. Então, você faz dinheiro virar mais dinheiro. Você empresta 1.000 e cobra 1.500. E aí aquilo ali valoriza. Depois isso vai dar alguns problemas. Tudo bem. A gente tem a formação dos primeiros conglomerados, que é o quê? Algumas indústrias cresceram, se tornaram multinacionais, cresceram e acabaram comprando outras que eram concorrentes. E aquela lógica da livre concorrência começou a ter um problema, que é tipo assim, uma indústria ficar grande demais e comprar as outras, ok? Isso vai gerar um problema, como por exemplo, os monopólios. Uma indústria só que controla tudo, um comércio só que controla tudo e pode vender ao preço que bem entender, acaba com a concorrência, é ruim para o consumidor. Ou ainda os oligopólios, que é quando, tipo assim, não é um que controla, mas são poucos, tá ligado? E aí, mesmo tendo concorrência entre eles, como são poucos concorrentes muito grandes e muito poderosos, a gente, enquanto consumidor, também acaba perdendo, porque não vai rolar uma competição muito acirrada entre quatro grandiosas empresas. Elas vão ter o controle, entendeu? Isso a gente chama de oligopólio. Isso foi um problema. Hum. Um problema que antes disso a gente não tinha que lidar. São problemas novos que surgem. Então a gente diz que esse é o capitalismo monopolista, quando surgem os primeiros monopólios. Tem gente que também chama de capitalismo financeiro por causa dos bancos. Então essa fase 3 tem esses dois nomes: capitalismo monopolista e capitalismo financeiro. E a última fase é a do capitalismo informacional. Que fase é essa? É a fase aonde, ó, vê, primeira fase, exploração de colônias, ouro, metais preciosos. Segundo, indústria, produzir, vender, produzir, vender, produzir, vender. Terceiro, banco, capital financeiro, investimentos, mercado de ações, formação de monopólios e oligopólios. E no quarto? O quarto, mano, ele vem com a terceira revolução industrial, certo? Ele é como se fosse um passo a mais, uma evolução. O fluxo de tudo ao redor do mundo é multiplicado por muitas coisas. Tipo assim, muito mais mercadoria circula, muito mais pessoas circulam, e com o desenvolvimento dos meios de comunicação, muito mais informação circula. Então, é aquela fase da globalização mais intensa, com
rádio, aí televisão, aí telefone, aí internet, e aí tudo mais rápido e tudo instantâneo e tudo conectado. Esse é o capitalismo informacional, ok? Então, mais fluxos de tudo. É a fase onde vem forte o neoliberalismo, que é o liberalismo adaptado aos tempos atuais. Já falamos disso, mas só relembrando, é aquela ideia de Estado mínimo, de diminuir gastos públicos, de toda empresa que é estatal e pública privatizar, vender, jogar no mercado. Então é o mesmo liberalismo, mas reciclado para os tempos atuais e para as necessidades atuais. Surgem as instituições internacionais após a Segunda Guerra Mundial, certo? O desenvolvimento da ONU, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e essa maior integração entre os países, para o bem ou para o mal, mas os países estão mais integrados. E é sempre bom você lembrar que essa conexão, ela é uma conexão desigual, né? A gente sempre fala disso quando a gente fala de globalização. Os espaços não se conectam sempre de maneira igualitária e justa. Sempre tem o país mais conectado e o menos conectado, a classe social que tem mais acesso às coisas e a que tem menos acesso às coisas. Então, sempre lembrem-se dessa desigualdade. Então, tá aí, ó. A gente pode colocar aí como exemplo do capitalismo monopolista, financeiro, se você quiser, o desenvolvimento e a importância das bolsas de valores. Que vejam, não é de agora, é de muito antes da internet. Em 1929, a gente já teve uma crise envolvendo a bolsa de valores, muito antes de ter a internet. Então, esse capitalismo financeiro monopolista, ele já tem um tempinho já. E aí, o capitalismo informacional, claro, é uma imagem meramente ilustrativa, mas é só para você lembrar que tá tudo meio que conectado. As pessoas, as empresas, o fluxo, o próprio dinheiro se tornou uma informação, a gente transfere dinheiro, é só um número pela internet, as mensagens, então você já pegou a visão, né? Então tudo conectado, espaços conectados pelos meios de comunicação, meios de transporte. E aí o bagulho ficou mais complexo. Por quê? No capitalismo financeiro, na fase 3, a gente continua tendo uma divisão internacional do trabalho. Você continua tendo o país mais desenvolvido e o menos desenvolvido, certo? Esse país menos desenvolvido, a gente não fala subdesenvolvido, porque é um termo meio pejorativo, mas você pode falar país menos desenvolvido ou em desenvolvimento. Mano, ele continua focado em vender produtos da agricultura, da pecuária, minerais, as famosas commodities, produto com pouco valor agregado no produto em si, sabe? É minério de ferro, é soja, é carne. É o que o país mais pobre tem a oferecer muitas vezes, enquanto o país mais rico continua vendendo seus produtos industrializados. Os Estados Unidos continua exportando seus iPhones, mas aí é sempre bom lembrar que daí já começa a ter com mais força o negócio da multinacional. Os Estados Unidos não só vende o iPhone, como ele muda a fábrica do iPhone para outro lugar, porque lá o custo produtivo é menor, a mão de obra é mais barata, tem incentivo fiscal. Então, o país rico não só exporta produto, mas ele também exporta a produção. Isso é importante dessa fase do capitalismo financeiro e, claro, acontece até hoje. E nesse mundo mais globalizado, nessa última fase, a gente tem, mano, inegavelmente, uma divisão internacional mais complexa. Tanto que não dá nem pra gente botar só em dois, ó. A gente pode dividir até em três. Pensando naquele país mais pobre mesmo, que ainda nem industrializou, que é predominantemente rural. Então você imagina qualquer país aí que realmente é um país bem pobre. E você tem aquele país que está no meio do caminho. Ele não é considerado desenvolvido, mas ele já tem indústrias. É nós, é o Brasil. Não é considerado desenvolvido, mas é industrializado. E aí você continua tendo aquele país top, né? Os Estados Unidos, a Alemanha, o país considerado desenvolvido, detentor da tecnologia e tal, e tal, e tal. E aí as trocas elas ficam mais complexas, né? Tipo assim, o país mais pobre, ele continua exportando produtos agropecuários, tá ali embaixo, mas eu não vou passar o mouse, senão vai subir o bagulhinho. Produtos agropecuários e minerais não beneficiados, então o cara vai, o país mais pobre, ele vai exportar comida, mano. E mineral, minério de ferro. E não é nem minério de ferro assim que já foi trabalhado, que já é, sei lá, não vai ser barras de ferro prontas para uso, não, vai ser minério bruto, entendeu? Que às vezes nem tecnologia para isso ele tem. Isso daí ele pode exportar, inclusive, para o país que está no meio do caminho. Um país como o Brasil pode pegar um minério bruto e exportar depois a massa, a barra de ferro, por exemplo, entendeu? E o Brasil, que é esse país intermediário, pode exportar para esse país mais pobre commodities, itens industrializados de baixo ou médio grau de tecnologia e beneficiamento. Então, a gente não vai exportar, nossa, o iPhone, tá ligado? Mas a gente pode exportar peça de carro, a gente pode exportar
algum tipo de tecnologia que está ao nosso alcance, que não é das mais top. A gente pode exportar roupa, a gente pode exportar, tá ligado? Aquela indústria intermediária em termos de tecnologia. Mas a gente continua vendendo commodities, produtos industrializados de menor grau de tecnologia e de investimento, e comprando do país rico o produto industrializado de alto grau de tecnologia, certo? E lembrando, isso é só um esquema, tipo, ó, o Brasil é intermediário, certo? Então a gente compra petróleo refinado, coisa que não deveria, porque a gente tem petróleo, mas falta refinaria, falta investimento, falta tecnologia. Mas a gente vende, por exemplo, peça de avião, né? A gente tem a Embraer, avião é top. Vender peça de avião é coisa de quem está aqui. Então, ao mesmo tempo que a gente vende soja, que é coisa de quem está aqui, a gente vende peça de avião, que é coisa de quem está aqui. Mas, no geral, a gente está classificado nessa meiota, ok? Um esqueminha para você olhar depois com mais calma, porque eu vou deixar a apresentação disponível com as principais características de cada um. E como eu prometi, a gente vai falar de socialismo, certo? E aí agora a gente vai falar de um tema polêmico. Calma. Você que odeia o socialismo, respira fundo. Você que ama o socialismo, respira fundo também. O que é importante? Tudo bem você não gostar, você discordar e você achar que é ruim, que não funciona, mas é importante você entender aquilo que você não gosta. Até para você não gostar com mais propriedade, certo? Para você não falar besteiras. Você não falar, por exemplo, que o atual presidente do Brasil é socialista, porque ele não é. Você não falar, por exemplo, que a Venezuela é socialista, porque ela não é. Então, você pode falar de outras maneiras, mas tem que tomar cuidado com essa palavra, porque ela é uma palavra específica, que tem a ver com uma doutrina política, econômica, ideológica bem estabelecida. E aí a gente tem que entender bem. Vamos lá. A gente vai começar com o socialismo utópico, que ficou conhecido assim depois, né? Então, a primeira coisa, socialismo não começou com Marx, com Engels, ok? Já falavam de socialismo antes. Então, a gente tem o nosso querido Robert Owen, a gente tem o Charles Fourier e a gente tem o Conde Saint-Simon, não sei se é assim que fala, mas são três figuras bem conhecidas, certo? Ingleses e franceses que deram aí a sua contribuição e que na visão deles, na época que eles, até acho que eu botei foto deles, ó, o nosso querido Saint-Simon, Robert Owen, Charles Fourier. Na época deles, o que eles enxergaram? As indústrias geram desigualdade. Uma visão que Marx vai ter aparecido depois. Por quê? Porque tem o burguês, que é o dono da indústria, o proletário, que trabalha para ele. O cara trabalha, ganha um salário só para sobreviver e continua pobre. Enquanto o dono da indústria fica cada vez mais rico e vai ter cada vez mais indústrias. E aí você vai ter uma massa de trabalhadores pobres e uma minoriazinha muito rica. É muito difícil de entender isso. Industrialização gera desigualdade. E eles queriam defender um sistema mais igualitário, que eles vão chamar de socialismo. Mas por que eles ficaram conhecidos como socialistas utópicos? E quem os chamou assim foi Marx. Porque eles tinham uma ideia, queremos um sistema mais justo e igualitário. Mas eles não desenvolveram um método, senhoras e senhores. Então é aquele famoso tipo assim, sua ideia é linda, mas como a gente vai fazer isso? Eles não responderam essa parte. Então ficou conhecido como socialismo utópico, tá ligado? Eu citei aqui um estudo, um livro, né, do nosso Sir Thomas More, chamado Utopia. É bem famosinho esse livro, eu botei até, não sei nem se eu podia botar isso, mas eu botei o livro do nosso querido Thomas More, 26,38 na Amazon, quando eu tirei o print, né? Olha ali, a obra descreve um estado imaginário e sem propriedade privada nem dinheiro, preocupado com a felicidade coletiva e a organização da produção, mas de fundamento religioso, né? Porque ele tinha esse viés na época dele. Basicamente, uma sociedade perfeita, uma sociedade sem desigualdade, uma sociedade que nada é de ninguém e que tudo é de todo mundo, certo? Aonde, tipo, imagina assim, é como se cada um fizesse a sua função para todos sobreviverem. Então, tipo assim, a gente não precisa de salário. A gente tem o Flamiciano que dá água, e a gente tem o Josias que planta comida, e a gente tem o Mauro que produz roupa. Então o Flamiciano vai dar aula pro filho do Josias e do Mauro, então eles vão ter educação. O Josias vai plantar comida pra galera, então todo mundo vai ter comida, e o Mauro vai fazer roupa e todo mundo vai ter roupa, e a gente compartilha tudo. Tipo assim, utópico, né? Porque ele não disse como fazer isso, tá ligado? Tem várias ideias ali dentro, né? Não ia ter esse trabalho assalariado, porque tudo seria compartilhado, a gente não ia gastar com tanta coisa que não é importante, a gente ia pensar mais na felicidade das pessoas, e o Estado seria quem vai organizar isso, certo? Uma mudança que ele não pensou no conflito, né? Tipo assim, como é que não vai ter propriedade privada? O cara que é dono de uma fábrica, ele vai querer isso? Ele vai querer abrir mão da sua fábrica?
não, né? Então vai ter conflito, tipo assim, meio que tem que ter conflito, senão não vai acontecer essa mudança assim sozinha, naturalmente, tá ligado? Mas, enfim, os caras só pensavam no sistema mais justo, mas eles não disseram como fazer isso. Tá aí os nossos três mosqueteiros. Tem um esqueminha aí pra você olhar depois, tem até outros autores ali pra você dar uma olhada. Eu botei o livro do cara, e aí chegou a hora de falar dos famosos, ok? O socialismo do Marx a gente chama de socialismo científico, certo? Por quê? Porque eles tentaram desenvolver uma teoria com método, como aplicar, ok? A gente vai falar disso. Caras, basicamente, tipo assim, vai ser, para você que não gosta de socialismo, vai parecer muito estranho o que eu vou falar. Mas a ideia básica é de que o socialismo, ele é meio que uma evolução natural, no sentido histórico, social, tipo, que vai acontecer organicamente, é uma evolução do capitalismo. Porque Marx e Engels olharam para o capitalismo e falaram: isso é insustentável. Porque o capitalismo ele é feito de contradições. Você tem uma classe que trabalha e produz tudo e não ganha nada, que é o proletariado. Você tem a outra classe que não produz nada e ganha tudo, que é a burguesia. Você tem conflito de classes. Não tem como isso resistir para sempre. Basicamente, essa é a ideia. Uma hora isso vai acontecer algum tipo de conflito que não vai ser uma crise qualquer. Vai ser uma crise onde o capitalismo ele vai ter que evoluir para uma próxima coisa. E na cabeça de Marx e Engels, isso era inevitável. Não tem como o capitalismo durar para sempre com as suas contradições. E na cabeça deles, o socialismo seria essa próxima fase inevitável do capitalismo. Em 1948, sai o livro do Manifesto Comunista, que é um livro pequenininho, é bem facinho de você ler. Você que ama, você que odeia, é bom ler. É sempre bom conhecer bem as coisas, seja para amar, seja para odiar. E aí, o que que acontece? Bom, da luta de classes eu acho que já ficou claro, né? Marx falava, tinha o burguês, tinha o proletariado, o burguês explora o operário, ele nunca paga para o cara o valor real do trabalho dele, essa exploração gera o lucro do burguês, é a tal da mais-valia, e essas classes elas são antagônicas, tipo assim, é insustentável no longo prazo, sabe? Uma hora isso vai explodir, dizia ele. Não tem como se sustentar duas classes que têm um choque de interesses fundamental, certo? A mais-valia, a exploração do trabalhador, que eu já expliquei. E aí o cara defendia uma revolução. Ele deu um método. Ele falou: ó, tem um método para colocar o socialismo em prática. É simplesmente assim: trabalhadores do mundo, univos, unam-se. Unam-se e lutem pelos seus direitos. Lutem pelo fim da propriedade privada dos meios de produção. Enquanto a fábrica tiver um dono, você será explorado. Vocês precisam tomar a fábrica, ok? Vocês precisam não só tomar a fábrica, vocês precisam tomar o Estado. O proletariado deve se organizar e fazer uma revolução e tomar o poder, tomar o Estado, governar em conjunto toda a classe trabalhadora através de assembleias, de reuniões, onde a gente decida as coisas coletivamente, mas quem vai estar lá no poder vai ser os trabalhadores organizados. E eles vão realizar toda essa mudança. Isso vai ser uma revolução. E vai ter conflito, porque a burguesia não vai querer abrir mão da sua propriedade privada, certo? Esse ponto do Estado ser tomado pelos trabalhadores, desapropriar a burguesia dos seus meios de produção e organizar essa produção coletiva das coisas, planificar a economia e tentar transformar o que antes era lucro da burguesia em qualidade de vida para todos, o Estado vai fazer isso, certo? Esse seria o socialismo, o Estado organizando todo esse processo. Mas na visão dos caras, o socialismo ele é uma transição, é só uma fase para a gente finalmente chegar no comunismo. Então, socialismo e comunismo não é a mesma coisa. O comunismo é o objetivo final. E o que seria o comunismo? A gente viver numa sociedade sem Estado. Que pra gente que vive num país capitalista com o Estado é a coisa mais louca de se pensar, né? Como que a sociedade ia se organizar sem um Estado? Do ponto de vista de Marx, isso vai chegar, isso vai acontecer, certo? Os meios de produção serão comuns. A gente vai chegar meio que no socialismo utópico que os caras tinham, tipo assim, da fábrica ser de todo mundo, entendeu? Não precisa mais do Estado. Só que qual que é o método do Marx? O método dele é esse, os trabalhadores tomarem o poder e realizarem essa mudança. Esse foi o método que os caras do socialismo utópico não pensaram, entendeu? Então não esquece disso, o socialismo é uma transição, o comunismo é o objetivo. No socialismo tem Estado, mas não tem propriedade privada dos meios de produção. No comunismo não tem nem Estado. Então, se você partir desse pressuposto, nenhum país no mundo é comunista de verdade. Não de acordo com essa teoria. Porque eles têm Estado, certo? Se tem Estado, não é comunismo. Pode ser, por exemplo, o Partido Comunista Chinês comanda a China,
mas existe um Estado. Então, a China não é comunista, mas ela pode ter uma ideologia comunista e ter o comunismo como objetivo. Mas no momento exato ela não é. E no socialismo não há propriedade privada dos meios de produção. Então você não pode defender, por exemplo, que a Venezuela é socialista. Você pode falar que ela tem um regime de esquerda. Você pode falar que ela tem um regime de extrema esquerda, mas você não pode falar que ela é socialista, porque é a propriedade privada dos meios de produção. Ah, professor, mas teve pessoas que perderam. Teve, mas ainda tem propriedade privada, então não dá para falar que é socialismo. Assim como você não tem como falar que o nosso atual presidente é socialista, porque ele não defende nada disso. Revolução, tomada dos meios de produção, eu, pelo menos, nunca ouvi defender isso. Então, tenho isso aqui bem em mente. Essa é a ideia, ok? Então, Marx e Engels, nossos dois caras. E aí eu queria trazer a revolução e eu trouxe prints de IA, só para vocês perceberem que, tipo assim, esse negócio de luta de classe não é de hoje. Se tu voltar para Roma antiga, você tinha uma elite e os trabalhadores e os conflitos entre eles, que gerou vários problemas. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que até aqui aparece. Quer ver? Ó, a desigualdade estrutural entre os patrícios, que eram os ricos, e os plebeus, que eram os trabalhadores, a escravidão por dívidas e a concentração de terras geraram revoltas, greves. Cara, teve um evento que todo mundo foi embora de Roma. Os plebeus fizeram tipo uma greve. Eles falaram, então fiquem aí, patrícios, e façam as coisas sozinhos. E foram embora. E os caras tiveram que ceder e permitir um pouco de poder político para os caras. Então, até greve rolou em Roma, mano. Não era nem capitalismo, era um sistema escravagista. Mas você vê que essa disputa entre quem tem o poder e quem não tem, quem explora e quem é explorado, ela é uma disputa muito antiga. Na nossa querida Roma antiga, acabou resultando no Império Romano, que daí um cara toma o poder e impõe as coisas. Já na Grécia Antiga, depois você pode ler com mais calma, também teve conflitos entre os eupátridas, que eram a elite, e o povo comum, que eram várias classes, né, trabalhadores e tal. Só que o legal é que na Grécia Antiga, sobretudo em Atenas, a democracia foi a solução. Olha que legal, eles tiveram uma solução que, do meu ponto de vista, pelo menos é melhor do que um imperador mandando em tudo, né? Mas você vê, disputa entre classes, isso não é de hoje. Mas repito, não era capitalismo. Mas é uma parada que a gente percebe historicamente. Show. E aí, pra gente finalizar, a gente tem o nosso querido, deixa eu ver nosso horário, tá de boa. A gente tem o nosso querido, ou não tão querido assim por alguns, socialismo real, que é tipo assim, as experiências de socialismo que foram colocadas na prática. Galera, se eu pudesse te sugerir, eu te sugeriria pesquisar sobre a Comuna de Paris. É um assunto bem interessante, porque foi uma experiência, certo? Mas como ela não está dentro do nosso material e das nossas necessidades, eu vou te deixar só como uma indicação. Aqui a gente vai falar mais da União Soviética, que muitos dizem ser a experiência mais próxima do que estava escrito lá, certo? Mas na prática, muitos problemas foram percebidos. E vejam, isso não é opinião, certo? São coisas que são tidas até pelos historiadores como fatos, né? Fato número um: na experiência socialista da União Soviética, houve uma grande burocratização do Estado. E na maior parte das experiências acontece essa burocratização. Quer dizer, as coisas são demoradas para acontecerem, sabe? Porque o processo de decisão envolve várias camadas, várias organizações coletivas e tal, e às vezes as coisas não acontecem. O segundo ponto que é colocado como algo que saiu diferente do que estava escrito é que, tipo assim, na ideia os trabalhadores tomam o poder, então a gente vai coletivamente governar, certo? Mas aí quando você vai ver, em muitas experiências socialistas, não houve liberdade sindical e política. Quer dizer, os trabalhadores reais lá que estavam trabalhando, quando quiseram se organizar em sindicatos, principalmente quando esses sindicatos discordavam do governo, não tiveram essa liberdade, certo? Não tiveram liberdade política para expressar suas ideias. Então, aconteceu em muitos casos a falta de participação popular nas decisões do governo. E essa era justamente a essência do socialismo que estava escrito. Era tipo assim, são os trabalhadores do poder, então todo mundo decide junto. Mas na prática, quando você puxa, por exemplo, uma União Soviética, você tem um Estado que ficou ainda maior, no sentido de tendo mais controle sobre as coisas. Você teve um período ditatorial muito repressivo, que foi a ditadura de Stalin, né, que durou, muitas décadas, quase 30 anos, e que não tinha no horizonte o tal do comunismo e do fim do Estado. O Stalin estava lá e se ele pudesse, ele teria ficado muito mais tempo.
Não teve a participação popular, não teve várias coisas que estavam escritas. Então, o socialismo real, ele gera muitas contradições. Há quem ataque, há quem defenda, há quem veja os pontos positivos, há quem veja os pontos negativos, e aí a visão política, e vocês sabem que o professor tenta não entrar muito nisso, certo? As características do socialismo real, então, depois você pode dar uma lida com mais calma, mas é mais ou menos o que está escrito ali. Então, de fato, não havia propriedade privada na maior parte dessas experiências. As terras agrícolas eram coletivizadas, então até não tinha o dono das terras, as terras eram coletivas, que também faz sentido, né? Tá dentro do que estava escrito, mais ou menos. Formação de uma burocracia estatal dirigente, então essa é a parte negativa, a burocracia no Estado. A ausência de liberdade político-partidária, a maior parte dos casos virou realmente uma ditadura com um cara no poder, igual o Joseph Stalin, que não deixava outros partidos, principalmente de oposição, se desenvolverem, perseguiu e prendeu e matou pessoas. Eleições indiretas, isso é o que acontece na maior parte dos casos, e meio que faz sentido, porque não é exatamente uma democracia, é uma forma diferente, né, de participação, porque se você, tipo assim, exemplo, todo mundo se reúne em assembleias para decidir as coisas, mas aí precisa um representante levar isso que foi decidido para uma escala maior, para uma escala maior, para uma escala maior. E vai ter que ter, tipo, lá o líder do partido que tá governando, tá ligado? Então, a galera do dia a dia ali, os trabalhadores reais do cotidiano, elegem um representante, esses representantes formam uma outra unidade que elege outros representantes. Então, pessoas elegem pessoas que elegem pessoas que elegem pessoas. Diferentemente de como é hoje, que por exemplo, o brasileiro pode eleger o presidente direto. Mas imagina que é tipo assim, como se a gente se organizasse no nosso bairro e elegesse os vereadores. Aí os vereadores elegessem o prefeito. Aí tivesse uma grande assembleia de prefeitos que elegessem os governadores. É meio que assim, tá ligado? Uma eleição indireta. Aqui, eu devia ter colocado aqui, né? Mas na maior parte dos casos há um forte controle dos meios de comunicação escritos e falados, que é uma característica clássica de ditadura e de falta de liberdade de expressão. Predominância de indústria de bases e de bens de produção. Né? Países que tentavam fazer uma industrialização precisam disso, isso meio que faz sentido. Ausência de liberdade sindical, o que é bem ruim quando você pensa que é para ser um movimento dos trabalhadores, mas aí os sindicatos não têm liberdade para lutar por aquilo que eles querem. E o sindicato é a principal organização do trabalhador. De fato, acontece uma menor diferença entre classes sociais. Isso na maior parte das experiências socialistas que você for estudar. A diferença entre ricos e pobres diminui. Isso, é, tá ligado? Você pode olhar e falar, ah, professor, é ruim porque daí todo mundo ficou pobre. Em algumas experiências, mas em outras nem tanto, certo? A União Soviética foi uma potência econômica. Disputou por décadas com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Então não é bem assim que, tipo, você que tem uma visão mais crítica, a gente escuta muito, né? Ah, socialismo é a distribuição da pobreza. Depende. Há experiências e experiências. E aí você precisa analisar elas e tentar entender cada uma. Por que que Cuba é do jeito que é? Por que que a União Soviética foi do jeito que foi? Por que que a China é do jeito que é? Cada um trilhou um caminho diferente, fez um socialismo diferente. Você precisa analisar. E o Estado como maior agente econômico é uma obviedade. Então a gente tem aí o Lenin, né, falando ao povo. Então a participação do povo foi muito importante, né, na Revolução, na Rússia e depois na implementação da União Soviética. Isso é fato. A gente tem aí o Stalin, né, que muitos amam, muitos mais ainda odeiam, né? Foi um grande ditador, muita gente morreu sob o seu regime, é uma figura bem contraditória. O que que a gente tem aqui? PIB per capita da antiga União Soviética. Então, isso aqui diz mais ou menos o que eu estou querendo falar para vocês. É só assim, não é simples assim, ah, socialismo, pobreza. Não, calma lá, meu parceiro. Ó, a União Soviética em 20, 40, 60, 70 e poucos anos aqui, ó, ela conseguiu gerar um crescimento, não é nem do PIB total, é do PIB por pessoa. Então, considerando a população e o crescimento populacional. Porra, dá pra você falar que cresceu aqui em 10 vezes, mais ou menos, o PIB per capita da galera. Mano, teve um crescimento bem forte aqui. Pelo menos no sentido econômico, alguma coisa certa os caras fizeram. Só que depois, claro, houve uma crise absurda e houve o colapso da União Soviética. Só que aí é bom você lembrar, né? Em 1991 acaba a União Soviética. E aí se divide em 15 países e tal, dentre eles o principal, a Rússia, né? E depois tem aqui a recuperação já do que é a Rússia, certo? Mas a União Soviética é isso aqui, mano. E aí? Então, é de se analisar. O que mais? Ah, é que a gente vai falar disso melhor depois, né? Mas o professor trouxe aí, tipo, motivos principais do fim da União Soviética, mas eu não vou me aprofundar muito,
porque a gente vai falar disso mais depois, né? Mas a economia ela foi planificada pelo Estado, deu certo no começo, mas em algum momento ela entrou no estado de estagnação. E aí, muito embora isso não seja bem perceptível aqui, né? Continuou crescendo até o final, mas é uma contradição aí, mas tudo bem. Gastos militares, aqui eu posso falar com tranquilidade. De fato, durante a Guerra Fria, a União Soviética teve que investir muito em conflitos ao redor do mundo, as tais guerras de procuração, né, defendendo movimentos socialistas ao redor do mundo, e isso custou muitos dinheiros. A guerra no Afeganistão mesmo foi tipo prego no caixão da União Soviética. Foram 10 anos de conflito que eles não conseguiram derrotar os tais dos mujahidins e defender o governo do Afeganistão, que era um governo socialista. E teve também uma crise no petróleo braba que ajudou a derrubar a União Soviética, né? E aí, juntando tudo isso, você tem o que aconteceu. E aí, muitos se perguntam, tipo assim, pô, será que a União Soviética teria caído se ela não precisasse disputar com os Estados Unidos? É uma reflexão a se fazer. Só que aí, história é complicada a gente ficar falando de si, né? O fato é, a União Soviética perdeu a Guerra Fria. Agora, os motivos pelos quais ela entrou em crise e isso aconteceu são discutíveis, né? E você pode estar estudando. E, amiguinhos, é isso. Para nossa missão hoje era isso daí, certo? As fases do capitalismo e as características principais do socialismo, ok? Então, essa é a nossa aula, eu vou disponibilizar para vocês o mais rápido possível. Qualquer dúvida, me procurem. Você que é do nosso querido terceirão, ó, terceirão lindo, amo vocês, certo? Você que ficou até o final do vídeo, o código é Estou à procura de um novo horizonte. Fala isso pra mim na próxima aula. Ou deixa aí nos comentários. Estou à procura de um novo horizonte. Quem sabe, sabe. E é isso. Deixa aí seu comentário. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Mande para todos os seus amiguinhos. Um abraço e um beijo no seu coração. Tchau, tchau do Fla Fla. Nossa, que vergonha. Um dia alguém vai cortar isso e vai usar pra me chantagear.